Falar de Shingeki no Kyojin é uma coisa muito complicada, porque ele não tá fechado ainda, e ao mesmo tempo, muitas pessoas querem pegar as ideias de Shingeki no Kyojin e jogar na pessoa do Isayama pra dizer que ele é várias coisas. Eu não me importo muito, sinceramente, no que o Isayama é, eu me importo no que ele escreveu. E até esse ponto, o que ele escreveu, dá margem pra você interpretar de diversas formas. O que é bastante complicado, porque ele tá tocando num assunto muito específico, que é assunto de guerra, e assunto de guerra ele evoca várias coisas na nossa cabeça, várias imagens, e o Isayama usa várias imagens de guerra para enriquecer a obra dele de alguma forma e também para fazer com que as pessoas se interessem mais com a obra dele. Mas o que fica de cara desde o início do mangá é uma ideia militarista. E agora, falando de interpretação, e interpretação não é aquela coisa de eu tô inventando coisas aqui na minha cabeça, eu acho que talvez seja legal deixar isso claro. Interpretação é ir além do que o cara viu que a mãe dele morreu e agora quer se vingar de todo mundo. É ir além do que você está lendo no texto, apenas isso. É você tentar raciocinar em cima de uma obra de ficção o que essa pessoa está querendo dizer. E isso é o mínimo que deveria ser feito em relação a qualquer tipo de obra, porque as pessoas não escrevem por escrever, elas têm uma mensagem, principalmente quando você está escrevendo uma coisa militarista. E quando você pensa em militarismo e Japão, as coisas começam a se piorar ainda mais, porque essa ideia japonesa de exército é uma ideia relativamente nova, veio lá do início da era Meiji, quando eles realmente pararam e criaram realmente um exército. Antes o Japão ele era dividido de outra maneira, só realmente com a restauração Meiji que foi dado o poder novamente ao imperador e foi criada toda uma estrutura e o país começou a funcionar de uma dinâmica completamente diferente. Foi criado vários símbolos nacionais para isso e também o que combina também com uma criação de um exército. E desde o início do mangá, a primeira imagem, que para mim é muito latente no primeiro capítulo, é uma imagem da galera da tropa de exploração. A primeira vez que aparece o símbolo da imagem, símbolo da tropa de exploração, são eles cavalgando do lado de fora. Eles estão tentando matar um titã lá do lado de fora. E desde o início, eu fiquei pensando em como isso vai ter um contraste grande quando é mostrado a polícia da parada, né? Porque o símbolo da liberdade é mostrado logo de início, pessoas lutando, e aí quando entra nas muralhas, mostra que a polícia ela não se importa muito, então o símbolo dela é muito mais fraco. São os caras lá jogando carta, bebendo, sem se importar muito com o que tá acontecendo, com o que tem em volta, e tem o Eren sendo um moleque de 7 anos dando discurso de se invadir os titãs aqui, como é que vai ser esse mundo, pá? E eles não se importam com isso, então tem uma ideia de que do lado de dentro tá tudo muito tranquilo, a gente não precisa se preocupar muito, por que vocês querem ir pra fora? Acho que a grande discussão do início do mangá é em relação a esse pensamento militarista. Pra que você precisa criar exército? Pra que você precisa ir pra fora? Aqui do lado de dentro tá muito bem, então por quê? É uma coisa que fica exatamente sobre isso, que o Eren não tem, por mais que no primeiro capítulo haja um motivo para isso, para ele focar a raiva dele mais, a verdade é que desde o começo ele já tinha essa ideia. Ele já iria entrar na tropa antes, ele já iria lutar pela liberdade que ele acha que é, então tudo isso já tinha dentro dele, ele só decidiu focar e ter um pouco mais de intensidade depois da acontecendo no primeiro capítulo, mas não é o ponto que vira. Essa questão, ele parece que vira, mas na verdade ele não vira de verdade. Ele só simplesmente dá um empurrãozinho. Ele sempre quis fazer isso de qualquer maneira. E depois, o próprio mangá admite, até admite exatamente sobre isso. Sobre o fato dele já ter sobre isso. Porque tem uma parte quando a Anne, ela tá no polícia militar, e ela conversa exatamente com o colega dela, e tem um colega dela que eu sempre me esqueço o nome, mas ele tem a cabeça de cabelinho cortado, raspado atrás, né, de cuia e tudo mais, que ele é um cara que quer reformar a polícia militar. Que ele veio aquilo pra poder realmente fazer com que todo mundo entrasse na linha e tudo mais, e que voltasse a honra e o respeito da polícia militar, a competência e tudo mais. E a Anne pergunta pra ele, aconteceu alguma coisa pra você fazer tudo isso? Pra você ter toda essa vontade, toda essa gana? Ele falou, não aconteceu nada não. Pra mim sempre foi assim, isso é natural, né? E isso faz exatamente a relação Eren sobre isso. A Anne depois conversa com ele, lembrando do Eren, e sobre essa vontade, esse paralelo que ele tem das duas vontades. E ela mesmo fala que seguir dessa maneira, até o final, acaba sendo algo de pessoas que não são normais. São pessoas que são excepcionais e que as pessoas que não fazem isso, na verdade, elas não são monstros, elas só são pessoas normais. As pessoas normais não fazem isso.
elas não têm coragem de sacrificar tudo e de ter essa gana, essa vontade de ir em frente a todo momento e de resolver todas essas coisas, essas injustiças. Elas põem os interesses acima dela. Não tem tanto essa força de vontade de ter que lutar por tudo isso. Então existe uma diferenciação feita, que depois também discute, mas nesse momento existe uma diferenciação muito feita de que pessoas que têm essa vontade, automaticamente, elas veem as coisas do mundo acima das outras, elas percebem o que está acontecendo no ambiente em volta e quais são esses problemas, esses valores que faltam na sociedade e que eles precisam correr atrás e servir de exemplo para as outras, liderar as outras nesses valores. Como se a liberdade fosse um tipo de impulso, né? Vontade de sempre ir em frente. E aí esse ir em frente é que é pecado, porque pode ser muitas coisas, principalmente dependendo de cada contexto. Essa ideia de liberdade do Eren, ela é bem pouco explicada no mangá, e o Eren tá sempre falando de liberdade, mas ele não fala exatamente do que é ser livre. Tem até aquele capítulo onde ele tá discutindo com o Armin e a Mikasa, que o Armin fala pra ele, você acha que você é livre, mas você não é. Ele fica puto que o Armin fala isso pra ele, mas ele não dá uma resposta de, eu sou livre por causa disso. Ele fala que ele é livre porque ele pode fazer o que ele quiser, mas ele não sabe exatamente o que é realmente a liberdade. Até porque é um conceito muito filosófico, não seria uma coisa tão simples assim de se explicar. Mas a princípio é você conseguir fazer o que você quiser, ser livre, né? Você não ficar preso a nada que te segure, você poder fazer exatamente o que você quer. E para ele, pensando no povo das muralhas, a liberdade é sair dessas muralhas, ter o direito de sair dessas muralhas, porque eles foram jogados num lugar onde basicamente eles estão presos e eles, além da prisão, tem monstros gigantes que podem devorar eles se eles tentarem sair. Então a opressão que foi criada através nessa cidade é tão grande que você tenta sair, você é devorado pelas próprias pessoas que são desse mundo, né? Que depois na frente a gente descobre que os titãs não são nada mais do que próprios eldianos. Então o impulso que você tem, ele é reprimido pelas próprias pessoas que estão próximas a isso. É o seu próprio povo que te segura pra isso. Então, pra você conseguir ultrapassar essa linha e alcançar a verdadeira liberdade, você precisa fazer um tipo de reforma. E foi basicamente o que ele fez. Uma reforma, uma revolução, melhor dizendo. Desde o começo, exatamente, começo assim, desde que entrou na tropa, a primeira coisa que eu acho que o Eren fala diretamente, depois que entra na tropa, pro Eren, é quando aqueles titãs que a Hange estava pesquisando são mortos, e aí ele pega no ombro do Eren e fala, quem você acha que é o inimigo? Que depois é trabalhado que, na verdade, os inimigos de dentro. Trabalha de quais são os titãs dentro da muralha, quais são nossos inimigos dentro da muralha. Por mais que exista, os arcos ainda depois tenham todas as questões dos titãs e tudo mais, ele já faz essa alegação de que existem pessoas dentro da muralha que estão contrariando as lutas da tropa de exploração e da luta pela liberdade, desde sempre. E que, na verdade, esse inimigo tem que ser lidado primeiro, para a gente poder entender o que está acontecendo lá fora.